Muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Esse é mais um Sessão Perguntas e Respostas. E o nosso convidado de hoje é o diretor do Prime Yield, Nelson Rego. Eu gostaria de apresentá-lo e vou convidar ele para a nossa sala. Só um minuto. Muito bom dia, Nelson. Bom dia. Como está? Tudo certo? Tudo, obrigado. Queria, primeiramente de tudo, agradecer a sua participação. O Sessão Perguntas e Respostas é uma live que nós organizamos periodicamente aqui na ESAI. E já tivemos vários participantes, docentes da ESAI, doutores, engenheiros. E pronto, convidamos o senhor para participar, para falar sobre avaliações em tempos de quarentena. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse e seja livre para falar o que quiser sobre si. Ok, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à ESAI o convite para poder participar nesta conversa, dar os bons dias a todos e dizer que, para me apresentar, tive a curiosidade de ir ver qual é que foi o ano em que eu terminei a licenciatura aí na ESAI. E eu terminei em 1998, portanto, ainda antes do ano 2000. É com muito prazer que estou aqui convosco e é também com muito prazer que volto a uma casa onde, além de aluno, tive a oportunidade de colaborar também como docente. Depois dessa minha experiência enquanto aluno e enquanto docente na ESAI, sempre tive o meu percurso profissional ligado à promoção imobiliária e à avaliação imobiliária. E desde há cerca de 15 anos a esta parte fundei a Prime Yield, que é uma empresa de avaliação e de consultoria imobiliária que hoje em dia está presente em mercados como Espanha, Brasil e Grécia, e Portugal, mais enfocada no tema dos NPLs e nas avaliações automáticas, e em países de língua oficial portuguesa, como o Brasil, como Angola, Cabo Verde e Moçambique, a dar serviço de avaliação e de consultoria imobiliária a diversos clientes que vão desde o setor financeiro até a empresas de construção. Nós, desde o momento que nascemos, o nosso ADN sempre ficou marcado pela relação umbilical com o portal imobiliário Casa SAP, sempre numa lógica de tratar a informação sobre o setor e essa informação poder ser devolvida com o objetivo de transformar o mercado imobiliário mais transparente e mais eficiente. Esse é o nosso ADN. E fizemos-lo não só em Portugal, mas em alguns dos outros países onde o Casa SAP marcava presença, e também no Brasil com o Grupo ZAP, onde temos uma parceria também até ao dia de hoje e que se materializa, acima de tudo, no fornecimento de serviços de avaliação para bancos que fazem uma pré-análise do crédito com base no nosso algoritmo. Portanto, em termos de apresentação, para não me alongar muito, sou, digamos, um filho da ESAI e é bom regressar a casa e partilhar convosco a nossa visão sobre o mercado no estado atual. Para o efeito, preparei uma pequena apresentação com o título que acabou de falar, do Avaliações em Tempos de Quarentena, e que, acima de tudo, pretende dar 3 pontos, dar informação relativa a 3 pontos. Como é que era o mercado imobiliário que nós estávamos a viver aqui na Península Ibérica antes da pandemia, dar também algumas informações, como é que nós podemos comparar esses números com a realidade atual, de alguns números que vão saindo e de algumas expectativas que vão sendo criadas. Ponto número 2, como é que o avaliador imobiliário per si desempenha o seu trabalho
durante este período que estamos a viver, quer no estado de alarme, quer atualmente. E depois, por último, como é que o tema da informação pode ser o melhor ingrediente para o desempenho da profissão do avaliador imobiliário. E este tema da informação, hoje em dia, não é só ter informação, mas também como é que nós tratamos a informação para a disponibilizar e para a mesma ser útil no desempenho da nossa atividade. Assim sendo, e sem mais demoras, eu passaria para o primeiro dos itens que vamos abordar relativamente ao mercado imobiliário ibérico em números, como é que nós estávamos antes da pandemia e como é que nós estamos no momento atual, ou qual é que é a tendência ao momento atual para onde nós iremos passar, por onde nós iremos caminhar. Em termos de escritórios, Lisboa e Porto tiveram anos recorde nos 2 últimos anos, 2018 e 2019. No caso de Lisboa, com uma taxa de absorção elevadíssima, que não se via no mercado desde os inícios dos anos 2000, e essa taxa de ocupação materializava-se numa capacidade construtiva colocada anualmente em torno dos 200 mil metros quadrados, enquanto que em construção tínhamos outros 200 mil metros quadrados. É fácil concluir que, havendo um delay entre aquilo que é a procura e aquilo que é a oferta nova, tínhamos aqui claramente uma pressão elevadíssima nas rendas por metro quadrado, que já em Lisboa atingiam em algumas zonas da cidade 21, 22 ou 23 euros por metro quadrado. Acontece, e estabelecendo já o paralelismo com o dia de hoje, ninguém sabe qual vai ser o real impacto do teletrabalho nas rendas dos imóveis de escritórios. E neste momento aquilo a que assistimos é uma diminuição clara em termos de tendência da pressão sobre a renda, o que não quer dizer necessariamente que os projetos que estavam em construção possam vir a perder valor. Tudo vai depender do tempo que nós vamos estar neste pseudo-confinamento que podemos chamar aos dias de hoje, em que as empresas começam a trabalhar e que alguns dos colaboradores ainda estão em teletrabalho. E também de salientar que o peso do teletrabalho no pós-pandemia pode ter uma influência significativa no domínio daquilo que serão os valores dos escritórios, quer em Lisboa, quer no Porto. Aquilo que nós, ao dia de hoje, podemos afirmar sem reservas é que seguramente não vamos ter no futuro um nível de teletrabalho igual àquele que existia antes da pandemia, mas também não vamos ter um nível de teletrabalho igual àquele que temos hoje em dia. Portanto, vai haver aqui um equilíbrio e esta relação de forças seguramente que vai ser diferente. Aqui apenas comparar Lisboa e Porto com Madrid e Barcelona para se ver a dimensão do distanciamento em termos de valores entre Portugal e Espanha, onde chegamos à conclusão que uma renda prime em Madrid são 35 euros versus os nossos 21, ou em Barcelona 26 versus os nossos 14 ou 15 no Porto. Ainda assim, relativamente ao tema dos escritórios, fazemos aqui uma pequena pergunta em jeito de provocação. Quantos metros quadrados podem ser arrendados com 3 mil euros nas principais cidades europeias? E facilmente chegamos à conclusão que Portugal, e no caso concreto Lisboa, é um país ainda muito competitivo do ponto de vista do preço da renda, comparativamente com as outras cidades europeias aqui mencionadas. Portanto, nós conseguimos arrendar com 3 mil euros 142 metros quadrados,
enquanto que a mesma situação em Madrid, com os mesmos 3.000 euros, só conseguimos arrendar 85. Portanto, o que eu quero dizer com isto é a competitividade de Portugal face a outros países europeus é, na realidade, um fundamental que muitas empresas ainda olham no momento de tomar uma decisão de localização dos seus escritórios. No que concerne à industrial e logística, talvez o setor, um dos setores que mais pode vir a ganhar com o tema da pandemia, nós facilmente chegamos à conclusão que Portugal ainda não tem um setor logístico tão desenvolvido como outros países. E o incremento do comércio online e a necessidade destas plataformas logísticas para darem suporte ao incremento desse comércio online é uma realidade, e aquilo que se assiste hoje em dia é o posicionamento de muitos fundos internacionais na compra de parcelas de terreno ou de armazéns de menor dimensão na periferia de Lisboa para a realização desta logística de proximidade, que não mais que é do que permitir que os produtos estejam mais perto do consumidor no momento da sua distribuição. Do ponto de vista dos valores, há um hiato muito grande entre aquilo que é Portugal e Espanha, e em Portugal uma renda na área metropolitana de Lisboa de um armazém logístico de primeira linha andará entre 4,75 € a 6,25 € por metro quadrado. Depois, um dos setores que provavelmente poderá ser um dos perdedores de curto prazo, que tem que ver com o comércio. Comércio este de rua, que estamos a falar em primeiro lugar, onde nós atingimos valores recorde de renda por metro quadrado, por exemplo, em Lisboa, na Avenida da Liberdade, com valores a chegarem a cerca de 130 euros, versus a mesma situação em Espanha de 290 em Madrid. Agora, o que se vai passar num curto prazo neste setor é realmente uma incógnita muito forte, porque realmente as pessoas começaram a consumir online e começaram-se, a barreira que existia talvez se tenha quebrado pela necessidade de comprar e pela necessidade de ficar em casa ao mesmo tempo. Então, para resolver este binómio, o online foi a solução. E as taxas de crescimento desses operadores, como a Amazon ou outros, é realmente exponencial e retira, de certa forma, clientes do comércio, seja ele de rua, seja ele dos shoppings. Shoppings esses que hoje em dia, centros comerciais, esses que hoje em dia se debatem com um tema que tem que ver com os seus próprios inquilinos a terem dificuldade em pagar as rendas que tinham contratualizadas e hoje em dia existe uma grande polémica com isso, visto que há um conjunto de inquilinos que está a liderar uma associação relativa aos centros comerciais com o objetivo de conseguir legislação de as rendas a serem pagas até ao fim do ano incidam apenas sobre a componente variável e não a componente fixa. Portanto, qual o impacto que a quebra de rendimento num shopping center, como mensurar esse impacto na avaliação de um centro comercial é realmente um desafio muito, muito interessante para um avaliador imobiliário. Passando depois para o mercado hoteleiro e não nos detendo muito tempo em cada um dos segmentos, porque o tempo da apresentação também está limitado, apenas para referir que realmente é um dos setores onde irá existir uma maior pressão do ponto de vista da valorização deste tipo de ativos. Pressão, eu diria que a quebra de ocupação e a quebra de rendibilidade, de geração de cash flows dos hotéis
é na realidade muito desafiante, não só para os seus proprietários, mas também para os seus operadores. Como voltar a ter o turismo com o peso que tinha no PIB e com a contribuição que dava para o emprego é realmente um dos desafios num futuro próximo no mercado ibérico. Depois, do ponto de vista do investimento, ainda hoje saiu uma notícia que diminuiu o investimento em Portugal cerca de 80% no primeiro semestre. Do ponto de vista do investimento, a Espanha compara com Portugal um pouco na lógica da estrutura e da característica de quem são os investidores, da estrutura de investimento e das características dos investidores. Os investidores, muitos institucionais, procuram ativos de rendimento e esses ativos de rendimento encontram-se no commercial real estate, ou seja, naquilo que são lojas, naquilo que são escritórios ou naquilo que são hotelaria. As yields têm estado comprimidas durante um período muito largo de tempo, também fruto da baixa taxa de juros, e isso reflete-se depois na transação e no valor dos ativos. Em Espanha, em 2018, os investidores alocavam os seus recursos cerca de 30% para escritórios, 27% para hotelaria e 28% para comércio, enquanto que em Portugal, fruto das transações de escritórios que existiram, fruto das transações em comércio que existiu, dos shopping centers, a nossa percentagem de shoppings era muito maior e os escritórios a mesma coisa e nos hotéis muito menos do que em Espanha. O que importa aqui analisar também é o tema da rendibilidade dos ativos em Portugal versus a rendibilidade em Espanha, onde nós facilmente chegamos à conclusão que os ativos imobiliários em Portugal têm normalmente uma yield superior, ou seja, há um prémio de risco superior para Portugal em relação à Espanha, embora esse prémio de risco se tenha vindo a esbater durante os últimos dois anos. Comentar-vos que a evolução das yields desde a última crise até ao dia de hoje foi sempre em sentido descendente, com uma acentuada descida a partir do ano 2015, 2016, quando realmente o mercado reativou do ponto de vista do imobiliário comercial e também do ponto de vista do imobiliário residencial. Imobiliário residencial esse que em 2019 teve também um crescimento, de acordo com o índice do INE, mas já houve um sinal que esse crescimento foi mais lento do que em 2018. Todavia, fazendo o mesmo exercício que fizemos para os escritórios, se olharmos para o mercado europeu e perguntarmos no mercado europeu com 350 mil euros quantos metros quadrados é que eu conseguirei comprar, chegamos à conclusão, aí sim, do ponto de vista residencial, já não tão competitivo como do ponto de vista dos escritórios, verificamos que nós em Portugal conseguimos comprar 91 metros quadrados, todavia existem países ainda mais competitivos do que nós, nomeadamente a Grécia, a Bélgica, a Polónia e a Hungria. Quero com isto dizer que do ponto de vista do imobiliário residencial, o impacto da pandemia poderá trazer alguns ajustes pontuais em algumas cidades, mas também será importante aferir qual a real dimensão da queda do mercado no primeiro semestre, porque ainda hoje saíram notícias de que no primeiro semestre deste ano a Espanha caiu cerca de 43% do volume de transações. Em Portugal ainda não existem dados sobre isso, todavia será um dado interessante também para nós percebermos onde é que nós estamos do ponto de vista do número de transações e do ponto de vista da liquidez do próprio mercado residencial, que é seguramente
um dos fatores principais de análise para um perito avaliador. Passando diretamente ao ponto 2 da apresentação e com o objetivo de chegarmos rapidamente ao 3 para entrarmos em debate e ter todo o gosto em responder a algumas questões que sejam colocadas. Como é que o avaliador imobiliário, durante o estado de alarme e durante estes dias que vivemos atualmente, desempenha a sua profissão? Existiram um conjunto de recomendações, não só de entidades internacionais, como é o caso do RICS ou do TEGOVA, em relação à prática da atividade, mas também uma circular emanada da CMVM sobre o que poderia e não poderia ser feito durante esse estado de alarme. Não querendo alongar muito em cada um destes documentos, podemos facilmente analisar o documento produzido pelo RICS, em que o tema central do documento tem que ver com tudo o que seja feito pelo avaliador durante este estado de alarme ou durante este momento que vivemos de pandemia, terá de ser feito em absoluta concordância, com absoluta concordância pelo cliente. Isto é, qualquer restrição, qualquer limitação que o avaliador tenha à realização do seu trabalho, tem que ser devidamente falada com o cliente em sede de definição dos termos de contratação. E o RICS também vai um bocadinho mais além e durante o estado de alarme fez um realce daquilo que já era uma norma do próprio Red Book relativamente à incerteza material, ou seja, se a pandemia causou um conjunto de problemas que mais à frente iremos ver quais os que, em minha opinião, são mais relevantes, e se isso tem um efeito na própria avaliação, há que fazer essa referência à incerteza material. A mesma situação foi alertada pelo TEGOVA, e o TEGOVA vai um pouco mais além e refere algo que é realmente muito interessante, que é o facto de o avaliador deva identificar um valor do imóvel antes do momento da pandemia. Isto é um dado realmente relevante, porque faz que o avaliador emita um juízo de opinião sobre qual era o valor do imóvel antes do momento em que o está a avaliar. E também, num ponto número 2, fala um pouco sobre os comparáveis e como é que o que é que aconteceu, se houve transações, se não houve transações, e como é que os comparáveis, ao fim e ao cabo, se comportaram durante o período em que a avaliação está a ser produzida, no momento em que a avaliação está a ser produzida e no momento a anteriori, numa situação de pré-Covid. Portanto, resumindo, durante o estado de alarme, estas organizações e a própria CMVM, o que quis foi, ponto 1, garantir a operacionalidade do negócio de avaliação imobiliária dos peritos avaliadores. Com o tema das visitas, a limitação existente ao tema da entrada nos imóveis em avaliação foi resolvida tendo por base a possibilidade de se recorrer a meios tecnológicos para o efeito. Todavia, existem 2-3 momentos que é preciso ter em conta, nomeadamente que em ativos de rendimento é muito mais difícil, com um futuro incerto, prever
os seus cash flows, por um lado, abre um campo de possibilidades muito mais vasto, ou seja, existem muito mais possibilidades para um determinado enquadramento de um ativo de rendimento. Os dados de mercado são altamente voláteis, ou seja, nós podemos ter informação, e hoje em dia existem muitas ferramentas que nos trazem informação sobre asking price, mas na realidade existe pouca informação sobre dados de transação. É uma luta antiga que nós temos e que temos feito ver a várias instituições públicas que o Open Data, os dados abertos, contribuem para a melhoria e para a eficiência do mercado, e todos os operadores tinham a ganhar com essa disponibilização. Portanto, mitigar dados de mercado é um dos grandes desafios do próprio avaliador. A capacidade de fazer previsões com dados fiáveis torna essas previsões menos incertas. E depois, por último, o risco associado às operações. Portanto, um pouco tendo por base o enquadramento que demos há pouco dos vários setores de mercado, qual o risco associado a cada um deles. Referir também que o caráter excepcional desta crise leva-nos a uma abordagem multicritério, isto é, já é hoje em dia, e está vertido na lei, no regulamento da CMVM, a aplicação de dois métodos de avaliação. Todavia, agora, a aplicação de todos os métodos de avaliação reveste especial importância por uma razão simples, que é tentar perceber em cada um deles a abordagem e tentar perceber e validando cada um deles se há alguma variável que nos escapa ou se há alguma variável que possa ser crítica para o tema da estimativa de valor do imóvel. Depois, passando um pouco agora para estas previsões e estas assunções, o que seja, o que queiramos chamar, nada melhor do que olhar para alguns dados do mercado chinês, que foi o primeiro a lidar com esta situação da pandemia, e depois tentar transportá-los para o tema europeu e depois, por último, para a atividade do avaliador imobiliário, para tentar ajudar a minorar e a mitigar a incerteza que falei ainda agora. Portanto, os parâmetros que nós temos para uma crise e para perceber o que pode vir a acontecer têm que ver essencialmente com a magnitude inicial, ou seja, a queda, qual é que é a queda inicial, qual é que é a intensidade que cada um de nós é afetado em função da diminuição de transações no mercado. Um segundo parâmetro muito importante é a duração da crise. No início todos nos diziam que esta crise iria ser muito rápida e que teríamos uma recuperação em V. Eu próprio acreditei nesse cenário e hoje já estou mais cético em relação ao mesmo. Afinal, está se calhar estamos mais próximos de uma situação de um U do que de um V. Ou de um Nike, há curvas para todos os gostos, e a possibilidade ou não de uma recuperação. Portanto, magnitude inicial, duração da crise e a possibilidade de recuperação. Tudo isto conjugado pode-nos dar alguns indicadores para nós conseguirmos prever os cash flows dos ativos que estamos a avaliar. Aqui há alguns dados de evolução de índice de confiança do consumidor que atingiu o nível mais baixo, um nível similar ao quando foi a quebra do Lehman Brothers, e também os preços de venda que já tiveram a maior redução anual, inclusive superior a quando houve a falência do Lehman Brothers. Depois alguns dados de Espanha em que o Idealista, as visitas para compra
diminuíram, bem como as visitas para arrendamento. Portanto, dizer também que, acreditando naquilo que está a passar na China, em que a velocidade de recuperação está a ser rápida, vamos ver como é que nós gerimos na Europa o tema de saúde pública, para ver se conseguimos sair o mais rápido possível também desta fase em que estamos a viver. E na China é fácil verificar o que é que aconteceu a partir do momento que houve estabilidade do ponto de vista de saúde pública. Existiu um incremento de 57% em visitas de websites. Todavia, aconteceu uma coisa que é importante também ter em conta, que a taxa de desemprego quase que duplicou. Seguramente que vamos ter que estar preparados também para, na Europa, ter um desemprego muito mais alto, e como é que isso vai impactar nas propriedades que nós avaliamos. Passando ao terceiro e último ponto, visto que já estamos em cima do tempo que me deram para a explicação, para a apresentação, só referir que o que é mais importante para o avaliador imobiliário é a informação, é ao fim e ao cabo aquilo que tivemos a partilhar agora, e nós, durante este confinamento, já produzimos toda esta informação que está aqui na apresentação e que está ao dispor de todos os que queiram fazer download da mesma, e sempre numa lógica gratuita, com um objetivo que é o objetivo que eu vos falei no início do nosso ADN, que é um objetivo de tornar o mercado mais transparente. Esse é um objetivo que nos move, seja em que país for, e sempre com um critério que é trabalhar segmentos de mercado que sejam os segmentos onde exista menos informação e onde exista informação por trabalhar. Portanto, essa é a nossa missão, e durante a seguir a março, tem aqui um exemplo do que é que já fizemos até agora. O que é que nós fazemos a essa informação? Tratámo-la e passamos aqui para o último ponto, que é como é que a informação pode ser boa para o avaliador imobiliário. Nós tratamos essa informação e orgulhamos-nos muito de ter conseguido internacionalizar este conceito de tratar a informação, e internacionalizamos o conceito para Espanha, para a Grécia e para o Brasil, com o nosso algoritmo desenvolvido em parceria também com a Universidade de Aveiro e com o portal imobiliário Casa Sapo, e que não é mais do que a capacidade para agregar um conjunto de dados, e dados esses que, combinados e analisados à luz de 94 variáveis, nos permitem estimar um valor de mercado ou um valor de renda de um imóvel. E essa estimativa de valor tem que ser entendida como um ponto de partida, ou seja, o nosso AVM, a nossa avaliação automática, tem que ser entendida como um ponto de partida, e nós acreditamos em Portugal num modelo híbrido de avaliador, que é um avaliador que, por um lado, tem um conjunto de informação e que tem um algoritmo e que trata essa informação e que tem um ponto de partida, e, por outro, tem a sua experiência, o seu conhecimento local, que valida esse ponto de partida, ajustando a estimativa em função do seu conhecimento do ativo e da sua dimensão física. Portanto, a nossa filosofia de empresa é uma filosofia de ter, por um lado, informação, mas ter, por outro, pessoas com experiência e com a capacidade de ter um juízo de valor em função do conhecimento concreto do ativo. Há uma grande polémica se os AVMs são ou não são úteis para a atividade do avaliador imobiliário. Nós na Pré-Milde acreditamos que sim, e fomos pioneiros ao desenvolvê-lo logo em 2007, e não somos só nós a acreditar. Em toda a Europa há um conjunto de empresas que acreditam, que desenvolveram um conjunto de standards para o desenvolvimento desses AVMs, e há, inclusive, nos Estados Unidos, uma empresa que se chama Zillow, que consegue estimar o valor de imóvel
com um erro médio de 1,9%. Mas aí, mais uma vez, reitero, com acesso à informação que tem o valor da transação das casas como um input no seu algoritmo. É muito importante referir isto porque é uma luta que nós todos, profissionais do setor imobiliário, devemos ter em Portugal para que os dados de transação passem a ser públicos, porque só com transparência nos dados de transação conseguiremos tornar o mercado imobiliário mais eficiente, por um lado, e o mercado imobiliário mais transparente, por outro, e com menores custos de transação. Esses menores custos de transação são fáceis também de materializar com uma medida que está na gaveta há anos e pela qual nós também nos batemos, que tem que ver com a portabilidade do relatório de avaliação. Ainda recentemente a DECO fez uma iniciativa com o intuito de o relatório de avaliação ser realizado por um perito independente e certificado na CMVM, poder ser avaliado apenas uma vez a casa e o cliente dessa avaliação, o cliente particular, poder ir negociar o seu crédito de habitação com vários bancos. Portanto, esta é uma batalha que, pela melhoria da eficiência e da transparência do setor imobiliário, que assenta em dois temas. Um, a portabilidade do relatório de avaliação e outro, a qualidade da informação que é disponibilizada aos avaliadores e, para o efeito, os dados de transação são, sem dúvida, uma pedra angular para o desenvolvimento do nosso trabalho. Com isto termino, disponibilizo-me para as questões que tenham e, mais uma vez, saúdo todos os colegas, ex-colegas, docentes e pessoal da equipa da ESAI e agradecer mais uma vez o convite. Muito boa apresentação, Nelson. Muito obrigado pela sua participação com essa apresentação maravilhosa. Eu gostaria de fazer uma pergunta pessoal sobre o turismo, como que o turismo vai se adaptar à época de quarentena? Eu queria saber isso melhor, que falasse um pouco melhor sobre o turismo, se aprofundasse mais, pois é uma coisa que demanda muito cuidado com a questão de saúde, com a questão de isolamento, e é uma coisa que lida muito com as pessoas no físico, no presencial, que necessita que as pessoas viajem, de tudo. Eu queria saber que se aprofundasse mais sobre esse tema e como a quarentena vai impactar no turismo e na avaliação imobiliária com relação a isso. Ok. No turismo, aquilo que nós vínhamos assistindo em Portugal era um contínuo crescimento do RevPAR, ou seja, passámos de um país com uma rendibilidade muito baixa em termos de receita por quarto para estar equiparado já a outros países da Europa. E o que acontece é que se nós olharmos para os ativos que estão associados aos hotéis, são ativos normalmente muito bem localizados e com uma função específica, para desempenharem uma função específica, que é a função de hotelaria. Todavia, nós já estamos a trabalhar em cenários, em 2 ou 3 casos de highest and best use analysis em consultoria, para transformar hotéis em outros usos, nomeadamente estamos a trabalhar num caso concreto em Espanha, em que um hotel vai ser transformado numa residência sénior para pessoas de idade. Muita da saída da hotelaria vai passar pela reconversão de uso, em alguns casos para senior living, mas noutros também poderá passar por um conceito de co-living com co-working, porque há muitos imóveis que têm uma localização muito, muito interessante para o desempenho dessas duas funções. Agora, eu acredito que vai existir muito mais transformação de hotéis em senior living ou coworking ou co-living do que a manutenção desses hotéis com taxa de ocupação zero. Uma vez que, e aqui lá está, também depende da estrutura de capital associada a cada um dos grupos e a cada um dos hotéis que estamos a falar.
porque em casos de hotéis que estão muito dependentes de capital alheio, a pressão será muito forte para a venda e será uma pressão ainda mais forte para a não operação, digamos assim, porque hoje em dia aquilo que nós assistimos no setor do turismo é uma forma ordenada de os operadores perderem dinheiro, porque a abertura de um hotel nas condições atuais, que não temos a chegada a Portugal dos voos que tínhamos no passado e do número de viajantes que tínhamos no passado, aquilo que estamos a fazer é pôr operações em curso onde claramente são deficitárias, e basta olhar também para o setor da restauração, onde isso é uma realidade por demais evidente. Portanto, eu acho que, respondendo à sua questão, por um lado, depende muito da estrutura de capital que cada um dos hotéis tem em si mesmo, e por outro, depende da sua aptidão, em termos de localização e características físicas, para outros usos serem desempenhados nesses mesmos hotéis, e nós, no nosso caso concreto para a Emil, já estamos a trabalhar em 2 casos, em que um deles é Senior Living e outro é Coworking e Co-Living. Maravilha, maravilha. Vamos ver quem temos mais perguntas aqui. O João Fonseca, excelente apresentação, obrigado. Se essa apresentação vai estar disponível, João Fonseca, vai estar no nosso Facebook, e vamos deixar aqui para quem quiser assistir a apresentação do Nelson. O Rafael Landa também. O Rafael Landa perguntou: qual é a tua visão, Nelson, sobre a digitalização nas avaliações? Muito obrigado, Rafael, pela questão. Ontem mesmo eu estive num webinar sobre digitalização, no qual fomos convidados um pouco para explicar o nosso caso com o Banco Santander e o nosso caso com a Century 21. Em nossa opinião, é um processo que é inevitável, e a digitalização no setor da avaliação imobiliária será cada vez mais uma realidade. E nós, do nosso lado, estamos a fazê-lo da seguinte forma, que é ter uma plataforma que faz conexão com os operadores de mercado, seja ele o banco, seja ele o mediador, e essa interconexão serve para o fluxo e o procedimento do processo de avaliação ser mais fluido. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, se nós tivermos um sistema e um conjunto de plataformas interligadas em que a informação flua através desse sistema e não flua através de e-mails, de telefones, hoje em dia, obviamente que estamos muito mais à frente do que estávamos há 10 anos atrás, mas hoje em dia, quando eu comecei a fazer avaliações em 1995, eu lembro-me de ter uma Polaroid e tirar fotografia e digitalizava em casa e depois colocava no relatório. Obviamente não estamos na pré-história ainda, mas também não estamos no nível de desenvolvimento de outros setores, de outros mercados, como por exemplo a distribuição ou como por exemplo a educação. Eu terminei agora um curso totalmente online, onde há uma interação fantástica com os grupos de trabalho. Mas respondendo à questão, no nosso caso e a nosso ver, e o caminho que estamos a seguir é preparar a nossa plataforma para conectar-se com, ponto 1, fontes de informação, e aí temos um web service que capta a informação diretamente do portal imobiliário Casa Sapo e de outros parceiros que temos. Ponto número 2, com vendedores e compradores, ou seja, mediadores, onde temos uma conexão já com redes de mediação imobiliária, onde bebem o nosso sistema uma pré-avaliação no momento da angariação do imóvel, ou seja, também para criar um mercado mais transparente e mais eficiente. Não criar nos vendedores o sonho de vender o imóvel por um valor que depois vai estar 6 meses, 1 ano, 2 anos à venda por aquele valor e o valor não era realista no momento inicial. Conexão com os bancos, isto é, troca de informação. Nós terminarmos um trabalho e não termos que enviar um e-mail para o banco com o PDF ou com o Excel. Ou seja, o que nós queremos e aquilo que preconizamos e aquilo que estamos a trabalhar e a investir é uma plataforma em que o avaliador seja uma peça de uma engrenagem
que tenha que ver não só com o crédito à habitação ou com o crédito à construção, mas também com o mercado como o seu todo, e em que o cliente seja o centro da atenção e não cada um dos profissionais per si. Isto é, não ser o mediador, não ser o avaliador, não ser o banco. O cliente, sim, é o centro da atenção. E o cliente sendo o centro da atenção, nós temos que estar preparados para conectar-nos com cada um dos intervenientes no processo seja de concessão de crédito, seja de avaliação, seja de venda, seja do que for. Portanto, o nosso investimento vai neste sentido, garantir a nossa conexão com todos os intervenientes e com a informação de mercado. Maravilha. Creio que o nosso tempo já está estourando e também não temos mais perguntas dos participantes. Gostaria de deixar alguma consideração final para quem nos assistiu? A consideração final que eu gostaria de deixar é um pouco reiterar aqui este tríptico, que é o digital, a capacidade que nós temos enquanto classe para melhorar a eficiência e a transparência do mercado imobiliário, e o apelo a todos os profissionais do setor da avaliação para que todos consigamos lutar junto das nossas associações de classe, junto do regulador, junto das instituições públicas, lutar no sentido de criar transparência no mercado imobiliário. E para criar transparência no mercado imobiliário temos que ter seguramente a disponibilização da informação pública das transações, porque uma iniciativa como o INE tem com a autoridade tributária da criação de um índice não é suficiente para criar um algoritmo que seja na realidade fiável. E para nós atingirmos graus de fiabilidade como tem a HomeTrack no Reino Unido, como tem a Calcasa na Holanda, como tem o Zillow nos Estados Unidos, para termos esses intervalos de confiança, necessitamos dos dados de transação de forma pública. Porque é que é possível nós sabermos quanto é que a ESAI fatura, quanto é que a Prime fatura, qual é que é o seu volume de vendas? Porque é que é possível saber a história de uma empresa e não é possível saber a história de um imóvel? Esta é uma das grandes interrogações que eu tenho e para a qual não obtenho resposta, e se passar a fronteira em Badajoz, que ainda hoje vai ser aberta, podemos ir a Badajoz e temos o Instituto de Registradores em Espanha que fornece toda a informação sobre as transações num determinado local. Portanto, aquilo que eu deixaria de mensagem é: nós, avaliadores imobiliários, temos que ser o motor da transparência e da eficiência do mercado. Para sermos o motor dessa transparência e dessa eficiência, necessitamos de ferramentas, e essas ferramentas, em minha opinião, são um maior investimento no digital, a força que temos que ter para criar e quebrar a barreira da disponibilização da informação, e por último, o desempenho da nossa profissão é feito por pessoas, e eu acredito, e na empresa que lidero, acredito que este é um negócio de pessoas e continuará a ser um negócio de pessoas, e por isso todos os anos mandamos pessoas para a ESAI fazer pós-graduações, e por isso acredito que o negócio das pessoas, o negócio da avaliação é um misto de pessoas com tecnologia, e esse modelo híbrido de avaliação imobiliária, em minha opinião, é aquele que vai vingar no futuro, em que é feita a junção entre aquilo que é capacidade técnica e de experiência de um perito com aquilo que é a informação e o tratamento da informação por outro lado. E esse é o desígnio que temos, é aquilo que me move há 15 anos e é aquilo que seguramente eu acredito que também move muitos dos meus colegas, e para os quais deixo aqui um abraço e de certa forma também um abraço de muitas saudades para toda a equipa da ESAI, e para quem também desejo as melhores felicidades para o ano que vai entrar. Maravilha, Nelson. Muito obrigado por sua participação. Espero que tenha feito uma ótima apresentação. Eu particularmente gostei, espero que o nosso público tenha gostado também. Creio que tudo certo.
convido a vir para a ESAI mais vezes, depois que passar essa pandemia, para matar a saudade também. Acredito que sim. Infelizmente, tirando este período em que estamos confinados, a minha vida era de viajar muito. Agora que estarei mais por Portugal, seguramente terei a oportunidade de, numa próxima oportunidade, estarmos todos mais próximos e fisicamente. Maravilha. Muito obrigado pela sua participação. Tenha um bom dia e uma ótima semana. Obrigado. Boa semana. Obrigado. Tchau. Tchau. Esse foi o Sessão Perguntas e Respostas. O vídeo vai ficar aqui no nosso Facebook, disponível para quem quiser assistir. E é isso. Uma ótima semana a todos. E em nome da ZAI, agradeço a participação e a sua audiência.